Aleluia! Será que você pode dar um glória a Deus bem alto? Pode melhorar. Eu vou ajudar você no 3. 1, 2, 3. Aleluia! Porque Ele é digno de honra. Ele é digno de glória. Você hoje está vendo aqui uma mulher com o coração despedaçado. Mas a voz dessa mulher não vem dela, vem do Espírito Santo. A minha voz, como disse a intercessora, é o Espírito Santo. Ano passado eu tive um sonho. Eu sonhei que tinha uma ministra jogada num púlpito. E ela chorava muito e ela dizia assim: eu não vou mais levantar para ministrar. E eu lembro que eu olhei aquela cena e eu falei: Deus, o que eu posso fazer por essa ministra? E Deus falou assim comigo: fala para ela que há mais beleza, há mais alegria na uva esmagada do que na uva inteira. E eu lembro que ela estava jogada no chão no meu sonho, e eu fui no ouvido dela e falei: você precisa conhecer o segredo da uva esmagada. Você precisa conhecer o segredo quando Deus esmaga a sua vida, extrai o que há de melhor que Ele colocou dentro de você. O óleo só sai na prensa. Eu quero te encorajar nessa noite a não fugir das pressões de Deus na sua vida. Eu sei que nós estamos vivendo dias de muita pressão. Escute o que eu estou falando para você, são dias de muita pressão. Não fuja das pressões. Vai dar vontade de desistir. Vai dar vontade de correr. Ontem mesmo, quando eu recebi a notícia da piora da minha sogra, e não é só uma sogra, é a minha Noemi, é uma das minhas melhores amigas, a minha confidente. O pastoreio é um lugar muito solitário. Difíceis são aqueles que têm amigos leais do lado. Hoje nós vamos falar sobre isso, que nós precisamos de pessoas leais ao nosso lado. Deus te deu um chamado, Deus te deu um propósito. Ele vai colocar pessoas ao seu lado que vão te ajudar a segurar o que está sobre a sua vida. E às vezes quando o caldo engrossa, quando eu fico mal, cuide para quem você chora, cuide para quem você deita a cabeça. Sansão deitou a cabeça no colo de Dalila e perdeu o que ele tinha de mais precioso, que era a presença de Deus na vida dele. Mas o colo da Teresa é um colo que eu posso. Às vezes naqueles dias difíceis, não precisa de uma oração de fogo, ou de uma palavra de alguém de revelação. Você precisa de rosquinha e café, e uma mesa simples, com xícaras simples, para restaurar a sua vida. Deus está devolvendo para a igreja a simplicidade. Deus está devolvendo para a igreja. Eu quero dizer uma coisa para você. Ainda que Deus leve ela, eu não queria, mas eu entreguei lá no hotel. Eu disse: Deus, se eu quiser levar ela, eu sei que hoje o que ela desejaria dizer: vive, não deixa de pregar, prega, porque ela foi a minha maior impulsionadora. Mas se Deus leva ela hoje, essa mulher deixa um legado. Essa mulher deixa um legado de oração. E eu quero perguntar para você: qual o legado que você vai deixar? E Deus me deu uma palavra que nasceu nesse final de semana. Deus tem feito isso ultimamente. Eu era a mulher do iPad. Todas as minhas palavras estavam no iPad. Um dia eu estava ministrando lá na igreja. Nós pastoreamos lá em Criciúma, a Abba Pai Church. Sou esposa do Thelmo Martinello, mãe da Vitória, que vai fazer 17 anos essa semana, e mãe da Isabela, que tem 6. E eu estava segurada assim no púlpito, igual a esse lá. E Deus falou assim comigo no meio da ministração: solta a mão desse púlpito. E eu falei: eu solto. E Deus falou assim comigo: aprende que eu estou te colocando num rio que não dá mais pé. Não dá mais para segurar em palavrinha. Não dá mais segurar naquilo que está escrito. Eu quero derramar, eu quero fazer algo com você. Eu quero que você abra a boca e eu vou te encher. Eu posso fazer isso com você. E eu falei: Deus, mas isso é cruel demais.
porque quem ministra sabe do que eu estou falando. Que bate aquele desespero antes de você ministrar, e às vezes o próprio sermão te dá uma segurança, e Deus está falando: eu estou procurando ministros que aprenderam a largar a sua segurança na terra, a sua segurança no que eles acham, a sua segurança no que eles pensam, e eles se entregam totalmente a mim. Tem pessoas aqui que Deus está prestes a virar uma chave na sua vida e transformar você por inteiro. Você não tem noção o que Deus pode fazer com você se você largar agora as suas bengalas espirituais, se você largar agora aquilo que está te segurando. Você acha que é segurança? Deus chama isso de prisão. Deus fala: eu quero te soltar, porque eu quero te encher do meu espírito. Tem uma unção nessa noite, nessa casa. Tem cheiro de uva esmagada. Tem cheiro de vinho novo no ar. Tem cheiro do melhor de Deus chegando aqui. Sabe de uma coisa? Quando eu cheguei aqui, não é aquela música, o meu Senhor já está. Mas quando eu entrei na frente, eu já vim chorando. O Senhor falou comigo que esse lugar é muito pequeno, porque Ele vai fazer em Niterói. Vocês já ouviram falar de avivamento? Eu vi uma grande onda de avivamento varrendo Niterói. Sabe o que eu vejo, Felipe? Deus vai te conectar a homens e mulheres. Deus vai conectar vocês a homens e mulheres que estão na frente no processo. Vocês vão ver algumas coisas e Deus vai falar assim: não é perto daquilo que eu vou fazer na vida de vocês. Sabe por quê? Deus só pode confiar coisas grandes em corações que amam a Ele. Saul desejava o trono, mas Davi a presença. Sabe o que eu vejo? Uma igreja que ama a presença. Uma igreja que ama a presença. E para quem ama a presença, sabe o que vai acontecer? As ovelhas perdidas vão achar pasto. As dracmas perdidas serão encontradas dentro de casa. E os filhos vão voltar para casa. Eu vejo nessa igreja que a luz dessa varanda nunca vai se apagar, porque tem um pai, tem alguém que está esperando os filhos pródigos. Se prepare. A mensagem que eu trouxe para você hoje, ela é desafiadora para mim. Se você é um ministro, não se esqueça, você vai carregar mensagens que vão desafiar a sua vida. O nome da ministração é: não morreu, apenas dorme. E eu queria que você abrisse em Marcos 5. Lá no versículo 21. Nós vamos fazer uma leitura. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Vamos lá? Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. E quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: a minha filhinha está morrendo, por favor venha e põe as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto eu serei curada. No mesmo instante a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que havia sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Seus discípulos disseram: veja, a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Eu tenho no meu coração que eu acho que fez essa pergunta foi Pedro. Pedro era audacioso.
Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe havia acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens que não contassem a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Uau! Eu não sei se você consegue ler essas partes das escrituras e se imaginar nesse contexto. Quantas mães, quantos pais nós temos aqui? Você imagina você na situação de Jairo, e você soubesse que existia um Jesus. Versículos antes, Jesus cura aquele endemoniado. E Jesus está fazendo um movimento ali, que é o mesmo movimento que está acontecendo conosco. A volta para casa. Ele cura o endemoniado, que há muito estava preso, sofrendo humilhações. E quando aquele homem é liberado daquilo, quando ele diz assim: meu Deus, eu não acredito que eu fui curado, ele fala assim: Jesus, deixa eu te seguir por onde tu fores, eu não tenho outra pessoa. Você já sentiu isso? Jesus, tu é tudo que eu tenho. Você já parou para pensar onde você estaria hoje se Deus não tivesse te encontrado? Se você não parou, para um pouquinho agora e pensa: onde Ele te achou? Olha o que Ele já fez. E aquele rapaz falou: eu não tenho outro lugar para ir. Mas Jesus fala uma coisa para ele, que aponta para aquilo que ele está fazendo nesses dias. Ele disse assim: filho, volta para casa. Conta para os teus familiares o que você viveu comigo. Sabe o que Jesus falou para ele? Filho, deixa a tua família ver a tua restauração. Filho, deixa eles ver aquilo que eu fiz na sua vida. Deixa a sua mãe ser devolvida do filho dela. Deixa o seu pai ser devolvido. Deixa você curar relacionamentos que você feriu. Volte para a sua casa. Existem homens e mulheres aqui que você está olhando: não, mas eu quero isso, eu vou correr para as nações. Deus está falando: ei, você vai, mas agora você vai voltar para a sua casa. Deus trancanfiou os portões das nações e fez homens e mulheres, ministros, voltarem para suas casas. Por muito tempo, nós como evangélicos vivíamos em reunião. Teve gente aqui que deixou de ir aniversário de parente, aniversário de mãe, casamento, por causa de coisa de igreja. Posso dar um conselho? Não faça isso. Deixa a sua família ver a transformação da sua vida. E aqui nesse versículo, a fama de Jesus tinha se espalhado. Jairo, um líder da sinagoga, um cara extremamente religioso, apegado às suas regras, aos seus rituais, abrir mão de tudo pela dor. A dor te faz abrir mão de coisas que você já devia abrir faz tempo. A dor te arranca da religião. A dor quebra conceitos e paradigmas dentro de você. Ele corre e ele diz assim para Jesus: o problema não é na sinagoga que eu estou, meu problema é na minha casa. Porque a dracma perdida, aquilo de mais precioso que você pode perder dentro da sua casa. Sabia disso? Que o que mais precioso você tem não é ministério?
não é aquilo que você faz, não é o seu emprego, não é o seu trabalho. O que mais precioso que você tem são as pessoas que moram com você. Jesus está aqui. E aquele homem, ele fala: Jesus, sabe de uma coisa? Minha filhinha está morrendo. Vai lá na minha casa, porque eu acredito que se eu colocar a mão nela, ela vai sobreviver, ela vai ressuscitar, ela vai viver. E Jesus faz algo e diz assim: ok, eu vou com você, eu vou contigo. Só que Jesus convida ele para mais do que uma cura. Jesus convida ele para um caminho que é um processo. Você sabia que muitas das coisas que nós pedimos a Deus, Deus está falando assim para você: está pronto o que eu tenho para a tua vida, eu estou doido para derramar, mas você não está preparado para receber. Às vezes você pede: Deus, restaura o meu casamento, restaura. Deus falou: se eu restauro o teu casamento, você destrói ele no outro dia. Porque uma mulher que tem tudo destruído dentro dela acaba destruindo tudo à sua volta. O homem que tem tudo destruído dentro dele, ele acaba destruindo tudo à sua volta. Deus não restaura casamento. Você pode ficar chocado que eu vou falar. Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas restauram casamentos. É isso que Deus faz. Nós olhamos somente para o fruto. Deus vai lá na raiz. Quando você vê lá em Lucas 11, aquela árvore, né, aquela figueira no meio de uma videira, totalmente estéril. Aquele viticultor ia, o dono da videira ia, a cada 3 anos já estava indo e nada de ver fruto. Ele faz um pedido para o jardineiro: corta essa figueira porque ela está inutilizando a terra. Mas o Espírito Santo é aquele que nunca desiste de você, porque ele disse assim: não, vamos deixar ela por mais 1 ano. Nós vamos cavar ao redor dela, nós vamos expor as raízes dela, eu vou adubar ela, e ela vai entrar num processo de cura, não dos frutos, das raízes. Às vezes você está dele chorar pelo fruto que não aparece. Você está dele olhar para os galhos. Deus falou: para de olhar para o lugar que não pode trazer vida e salvação para você, olha para as raízes. É para lá que eu estou indo. Sabe o que é a raiz? Aqueles lugares da sua vida que ninguém vê. Aqui na igreja só falta colocar asa em você. Você está assim: amém, glória a Deus. Mas quem é você na sua casa? Só Deus sabe. Só Deus sabe quando seu marido atrasa 15 minutos quem você é. Quando a sua amiga atrasa 15 minutos, não tem problema. Quando seu marido atrasa, ele, coitado. Seus filhos sabem quem você é. E é nesse lugar que Deus está querendo curar. É por isso que Jesus vai para a casa de Jairo. Ele não vai para a sinagoga, ele vai para casa. Porque aquilo de mais precioso estava morrendo dentro de casa. Você acha que esse movimento de lançar a gente para casa foi assim o diabo? Deus está nos empurrando para curar as nossas raízes, curar lugares que ninguém vê. E é tão interessante que Jesus começa uma caminhada com Jairo. E toda caminhada que você faz com Jesus vai atrair multidões perto da sua vida. É impossível esconder um homem e uma mulher que caminha com Jesus. Ele vai atrair multidões. A Bíblia fala claramente que quando eles viram Jairo e Jesus, uma multidão começou a caminhar junto. Não por causa de Jairo. Nunca se esqueça disso, não é por causa de você. Você é só a caneta, ele é o escritor. É por isso que Deus está levantando homens e mulheres humildes, homens e mulheres que são totalmente improváveis. Você sabia disso? Está vendo uma troca? Deus está rebaixando os montes e está aplanando os vales. Sabia que Deus está preparando um caminho? Deus não tem compromisso, contrato gospel com ninguém. Ele é livre, ele não tem contrato gospel com fulano e com ciclano. Os homens têm, Deus não tem. Deus, na verdade, ele tem aliança, ele não tem contrato. Porque o que ele tem é inquebrável. Um contrato você rasga, uma aliança nunca. Porque ele mesmo diz: ainda que você seja infiel, eu vou pegar o teu caminho e vou encher de espinho, vou te atrair para a minha presença, e eu não desisto de você. Eu sei que é difícil de a gente entender, porque as alianças estão sendo muito quebradas rapidamente. Você serve a um Deus, você está conhecendo um Deus que não quebra aliança, e Ele tem uma aliança com você. Tinha vezes que Israel errava tanto, pisava tanto na bola,
que o Senhor falava assim: Israel, é por amor a mim, é por amor à minha aliança. E Jairo começa uma caminhada até a cura. Ele tinha um propósito, mas Deus tinha muito mais do que isso na vida de Jairo. Deus falava assim para ele, Jesus certo falava: você quer a cura, né, Jairo? Mas eu quero o seu coração, eu quero você. Eu quero te arrancar das prisões da religiosidade. Eu quero arrancar você desses lugares de morte que você vive. Você sabia que algumas coisas que acontecem na nossa casa são reflexos do que está dentro da gente? E algo interessante acontece com Jairo, e todo homem e mulher que caminha com Jesus vai aprender a esperar o tempo de Deus, o tempo que Ele vai tocar e vai curar você. Mas todo homem e mulher que caminha com Jesus vai ser um transformador, vai ser um produtor de cura no meio do caminho. Porque aquele caminho para a casa de Jairo tinha uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue que era incurável. Ela já tinha feito de tudo. E a Bíblia diz que aquela mulher, no meio daquela multidão, ela consegue tocar de uma forma em Jesus que ninguém tinha tocado ainda. Deus está levantando nessa noite mulheres que vão tocar em Jesus de uma forma que nunca Ele foi tocado, porque Ele vai parar tudo. É tão interessante que Jairo está com muita pressa de chegar até a filha dele, mas de repente Jesus faz uma pergunta que Pedro, eu imagino Pedro, Jesus diz: para, alguém me tocou. Pedro: oh meu Deus. Sabe, Pedro era assim: como alguém te tocou? A multidão te aperta. Sabe quando você vai falar sem paciência com alguém? Pedro foi exatamente assim. Sabe quando você vai falar o óbvio? Tem adolescente aqui? Tem adolescente? Levanta a mão. Tenham paciência com seus pais. Às vezes a minha filha, esse dia foi me ensinar a usar o TikTok e desisti já. Larguei num canto. E faz aquelas coisas, e mãe, mas aí volta e assim: filha, não é para mim isso aqui. Pedro estava exatamente assim: Jesus, a multidão te aperta. Como é que alguém me tocou? Mas sabe de uma coisa? Jesus não olha como os discípulos mais próximos olham. Às vezes tem pessoas que são muito próximas de Jesus, mas não têm o coração de Jesus. Não tem os olhos de Jesus. Deus está levantando homens e mulheres que têm os olhos e o coração dele. E Jesus disse: olha, você não está entendendo nada. Sabe de uma coisa? Jesus me ensina, Ele não discute. É bem aquela palavra que Ele disse: Ele não discutirá e nem gritará e não esmagará a cana que já está rachada. E Ele também não vai apagar um pavio que está fumegando. Sabe o que Ele quer dizer? Ele te pega com cuidado. Uma cana rachada Ele não vai esmagar mais, Ele vai te pegar com cuidado. Você já viu, você já levou uma vela de aniversário no bolo? O que você faz? Você vai cuidando para ela não apagar. Quantos já? Jesus faz assim com você: o pavio está fumegando, deixa eu cuidar, deixa eu ter uma caminhada com Ele e cuidar, porque esse pavio vai voltar a queimar outra vez. Uau! E aí Ele fala: alguém me tocou. E aquela mulher tremendo, a Bíblia diz, tremendo, ela fala o seguinte: fui eu. É tão interessante que enquanto aquela mulher estava ferida, era melhor que ela ficasse escondida. Tem mulheres que estão feridas e Deus precisa esconder elas no meio da multidão. Porque se Deus expor uma mulher ferida, ela vai gerar mulheres feridas. Você gera na sua espécie. Toda exposição gera modelo. É por isso que Deus está levantando um ministro segundo o coração dele. É por isso que Paulo, quando a igreja de Corinto estava totalmente errada, Paulo não põe um ritual de regra. Paulo não põe uma regra na parede da igreja e fala: sigam. Paulo levanta um modelo. Ele fala: o presbítero deve ser o homem de uma mulher só. Uau! Não dado ao vinho. Hospitaleiro, manso. Ele traz um modelo, porque o modelo é capaz de formar conforme a sua espécie. O modelo fala isso, de molde. Então quando você está ferido e machucado e sangrando, é melhor você estar na multidão buscando Ele. Mas quando uma mulher é curada, ela não fica escondida. Jesus faz questão de levantar essa mulher no meio de todo mundo e trocar o nome dela, porque ela é conhecida pelo quê? A mulher do fluxo de sangue, conhecida pela dor. Aquela lá é a divorciada, a viúva, a separada,
Aquela mulher lá tem problema nessa área muitas pessoas são conhecidas e rotuladas pela sua dor. Deus hoje está arrancando esse rótulo e falando: eu te dou o teu nome, eu arranco rótulos, eu dou o nome. E sabe qual é o nome que Ele chama para ela? Filha. Sabe quem que você é? Filha, você é filho de Deus. É por isso que a coroa, quando você vê lá em Apocalipse, é algo tremendo. A coroa está na cabeça dos anciões, mas eles não querem a coroa, eles lançam a coroa aos pés dele e dizem: santo, santo, santo. Porque o que é uma coroa perto do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Deus está levantando homens e mulheres que estão lançando as suas coroas, lançando as suas vidas. E só uma mulher curada pode ser exposta, pode ser chamada de filha publicamente. Deus quis dizer: essa mulher agora é curada, ela vai ter acesso a lugares que ela não tinha, porque a cura te dá acesso. Eu estava lendo hoje sobre a cura da sogra de Pedro em Marcos 1, tão pontual para mim esse versículo, né? A Bíblia diz que Jesus sai da sinagoga, estava com os discípulos, e Jesus se caminha para a casa da sogra de Pedro. Jesus se preocupa com as nossas famílias. Jesus só não queria, sabe, às vezes a gente vê algumas lideranças que se preocupam com o que você tem para oferecer. Jesus não, Ele vai dentro da sua casa. Jesus sai da sinagoga e faz o caminho para dentro da casa e diz assim: Pedro, não quero te ver mal, quero curar a tua sogra. A Bíblia diz que Jesus se assenta ao lado da cama dela. Jesus era muito simples, muito gente. E ele ora por aquela mulher e a febre a deixa na hora. E uma coisa acontece: ela num salto se levanta e começa a servir todo mundo. Porque a cura faz isso, ela te coloca no serviço de novo. A cura muda o seu estado. A cura tira você de um lugar e te reposiciona em outro lugar. O Senhor quer curar mulheres e homens nessa noite. Você há anos está sangrando por coisas que você já tentou em tudo quanto é lugar, mas eu estou falando hoje: você vai me tocar diferente. Você vai conhecer um Jesus que vai parar tudo e vai mudar a tua história e mudar o teu nome. Mas Jairo entra em desespero. Sabe quando você está caminhando com Jesus e as pessoas ao seu lado estão sendo curadas e você não? Eu hoje sou um Jairo aqui. Eu quero muito a cura da Teresa. Talvez eu estou sendo um Jairo caminhando para a cura dela lá em Criciúma, mas no meio da minha caminhada com Jesus eu não poderia parar, porque uma mulher de fluxo de sangue, uma Pink Conferência, uma conferência, um chamado às mulheres ia acontecer, e algumas delas iam ser curadas dentro desse processo. E Jairo entra em crise, eu acho, e diz: meu Deus. Mas agora Jesus faz uma coisa que Jairo não consegue entender. Jesus toca numa mulher impura e era proibido pela lei. E agora, como um homem impuro vai lá tocar na filha dele para trazer cura? O Espírito Santo é aquele que muda os nossos paradigmas e os nossos conceitos. É por isso que quando o Espírito Santo vem, ele quebra a nossa religião. Sabe, Rafa? Ele quebra. Ele confronta. Sabe, Jesus, ele ofende a nossa mente. E a gente fica assim: foi o que ele fez com Pedro, não foi? Vocês lembram disso? Pedro, o Espírito Santo já tinha descido, Pentecostes tinha acontecido, a igreja de Atos estava voando, debaixo de poder e glória. Pedro espera a comida ficar pronta e vai para onde? Para o andar de cima orar. A Bíblia diz que desce um lençol do céu com todo tipo de répteis, todo tipo de animais, e vem uma voz assim: Pedro, mata e come. E Pedro diz: Deus me livre, nunca jamais coloquei coisa impura na minha boca. E a voz diz assim: não chame de impuro, Pedro, aquilo que eu purifiquei. Nós estamos chegando dias que tem lençóis descendo dentro da igreja, e você está dizendo: isso é impuro, e Deus está falando: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei, igreja. Pedro representa a igreja. Não chame de impuro. Eu estou mudando o teu conceito, eu estou mudando valores, mas nunca princípios. Eu quero que você veja como eu vejo. Eu estou arrancando a religião, o peso. Tem uma graça nessa noite. Ele está aqui comigo. Ele está aí com você. E aí, quando
Sabe quando Deus precisa te ensinar a você se alegrar com as curas que acontecem do seu lado, mas não na sua vida? Sabe quando eu reconheço um homem e uma mulher de Deus que ele é maduro, é quando ele consegue ficar feliz com as pessoas que celebram e que crescem ao redor dele. Por muito tempo nas igrejas nós vivemos muita competição, inveja. Deus está acabando com isso. Deus está levantando mulheres que se completam, que não se competem, que não fiquem competindo, mas que se completam. Deus está levantando homens e mulheres que celebram a vida do outro. Sabe por quê? Chorar com os que choram é muito fácil. É fácil me abraçar e chorar comigo, difícil se alegrar. Você sabe como é difícil você compartilhar uma vitória na sua vida. Tem pessoas que claramente o semblante cai quando você fala: olha, eu estou vivendo isso. O semblante da pessoa cai. Não é difícil? Quando está prestes a acontecer uma coisa boa, você quer alguém para contar como é difícil. Alguém que vai realmente se alegrar com você, vai ficar feliz com você. Jesus estava ensinando a Jairo: Jairo, nesse processo de caminhar comigo, você vai aprender a celebrar a cura do outro, no processo da tua. Você vai aprender que algumas pessoas vão andar na frente mesmo, Pedro. Você vai ficar atrás comigo, Jairo. Você vai ficar atrás comigo, você vai esperar, meu filho. E aí chega a notícia. Enquanto Jesus ainda falava à mulher, dizendo assim: filha, os mensageiros chegam para Jairo e falam: para de importunar o mestre, tua filha acabou de morrer. Jairo, imagina a dor de Jairo. Jesus, porém, ouviu as palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Você pode dizer para a pessoa que está do teu lado aí, não tenha medo, apenas creia. Fale com fé. Não tenha medo, apenas creia. E Jairo escolhe confiar. Então Jesus, ele faz uma coisa, ele deteve a multidão. Jesus vai selecionar as vozes da sua vida. Jesus faz uma seleção na hora. Ei, esse povo não pode estar do lado de Jairo. Ele não está vendo como eu estou vendo. Ele não tem o mesmo propósito, não tem o mesmo coração. Vamos tirar. Sabe, tem pessoas que o Senhor vai tirar. Alguns informantes da sua vida vão precisar sair. Pessoas que amam te dar notícia ruim. Pessoas que amam. Já viu que tem gente que ama fazer fustrica? Aqui fala fustrica. Lá no sul, fustrica é fofoca. Que ama uma contenda. E ainda tem aquelas: não é nada, é só para a gente orar. Já viu isso? Sai de reto. Expor a vida dos outros é muito perigoso, cuidado. E Jesus fala: peraí, eu vou deter a multidão, porque essa multidão não pode mais andar contigo, Jairo. Eu lembro de uma época da minha vida que Deus deteve a minha multidão. Eu quase morri, porque eu achei que eram pessoas que eram fundamentais na minha vida. Não chame de fundamento aquilo que Deus chama só de estaca. Não chama de coluna, que Deus está falando da estaca, vai ficar por um tempo. Se essa tenda fosse a tenda, olha essa tenda. A Bíblia fala que nos últimos dias Deus não ia restaurar o templo majestoso de Salomão. Ele ia restaurar a tenda caída de Davi. Uau! Se essa construção tivesse sido de alvenaria, nós íamos observar que ao redor desse... Se você viesse na construção com aquele chapéuzinho de engenheiro, aquele capacete, você ia ver muitas estacas segurando o teto até que ele ficasse firme o suficiente. E algumas colunas. Mas quando a construção está pronta, as estacas saem para o fogo e só ficam as colunas. Tem pessoas que estão na nossa vida por um tempo determinado, com horas contadas. Elas nos sustentam por um tempo, mas elas não são colunas. Porque se as estacas ficam, depois que a construção fica pronta, elas mais atrapalham do que ajudam. Já viu aquele tipo de pessoa que mais atrapalha do que ajuda? É esse pessoal de Jairo. Falando assim: dá licença, já morreu. Jesus dá uma ordem. E sabe, interessante, essa ordem não é você que dá. Não é agora você vai para o Facebook hoje ou para o Instagram: Deus vai tirar as estacas da minha vida. Fica a dica, faça isso. Seja maduro. Porque quem deteve essa multidão, quem deteve essas pessoas foi Jesus.
Ele seleciona para você. Ele sabe quem sim, quem não e quem nunca. É só Ele que sabe. Porque nós vemos a aparência, mas Deus conhece o coração. Quantas pessoas você tinha uma aversão e hoje essa pessoa é fundamental na sua vida? E quantas pessoas você, e você levou uma tunda? Quem faz essa escolha não é você, é o Senhor. Eu tenho pedido isso para Deus. Deus, escolhe os meus amigos. Eu não tenho mais condição de escolher as pessoas que precisam estar do meu lado. Eu preciso que o Senhor detenha a multidão que precisa sair. E é um processo, porque Jesus vai detendo, Jesus vai escolhendo. Você convidou ele para caminhar com você, meu querido, ele vai fazer isso mesmo. E aí você vê, quando chegaram à casa deles, Jesus vê uma cena, e Jesus faz uma pergunta, é lá no 38, quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo. Às vezes tem pessoas na sua casa que não estão vendo o que Jesus está vendo. E aí a multidão riu de Jesus. Jesus parou para tentar convencê-los? Jesus falou alguma coisa? Olha o que Jesus faz. Ele, porém, fez todos saírem. Uau! Os zombadores, aqueles que não entendem o que Deus está fazendo, Ele está pedindo: saiam. Vocês não vão visualizar o milagre. Vocês não vão visualizar o acordar. Sabe de uma coisa? Às vezes nós precisamos ser despertados. Às vezes nós precisamos ser sacudidos. A vida cotidiana tenta roubar quem nós somos e nos trazer quem nós nunca deveríamos ser. Nós ficamos adormecidos e nós precisamos que Jesus se achegue nos nossos quartos, abra a porta e faça um acordar que só Ele pode fazer. E a Bíblia diz que Jesus toma uma postura. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Deus vai conduzir as pessoas certas para ver o teu despertar, para ver o teu milagre. As pessoas pontuais da sua vida. Deus vai conduzir essas pessoas para ver aquilo que Ele vai fazer. É por isso que tem algumas coisas que você não pode abrir para todo mundo mesmo. É por isso que nós temos que voltar para casa e aprender a fechar. Cuidado das redes sociais, cuidado com o que você expõe. Hoje eu estava vendo stories de uma blogueira aí, e ela abriu uma caixinha de pergunta e fizeram um pedido para ela: mostra a tua casa, onde tu está. Ela deu uma resposta, essa mulher nem é crente, mas ela falou assim: eu preciso cuidar dos olhos que entram na minha casa. Eu não vou fazer um tour pela minha casa é um lugar íntimo. Igual eu falo, meu ministério é público, a minha casa não. Jesus fechou, Jesus disse: olha, não é todo mundo que pode entrar e ver o que eu vou fazer na tua casa. Sabe por quê? Eles não vão ver o despertar, mas eles vão ver o milagre correndo para baixo e para cima. Porque naquela vila a menina começou a andar, a menina corria, a menina ia na venda e todo mundo via. Não é a menina de Jairo que estava morta? Pois é, ela foi acordada. Não dá para esconder o que Deus vai fazer na sua vida. Não dá para esconder. Mas Ele precisa selecionar as pessoas que estarão contigo nesse processo. Eu vejo Deus falando com algumas pessoas aqui: você está abrindo demais. Você está jogando gente dentro da sua casa que está chorando, que está causando tumulto, que está celebrando a morte, não a vida. E Jesus está falando: filha, deixa eu entrar, filho, deixa eu entrar, porque eu vou selecionar quem vai ver o milagre acontecer. E de repente, lá no versículo 41, segurando pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que significa: menina, levante-se. A menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato e começou a andar. Ela não ficou um tempo tonta, calma, ela começou a andar. É assim que Deus vai fazendo os milagres da sua vida. Escuta o que eu vou falar.
demora para Deus fazer de repente. Eu vou repetir para você, demora para Deus fazer de repente. Ele diz que num só dia Ele faz uma nação inteira nascer. Nós precisamos de processo, Deus não. Porque a menina já começa a andar naquele exato momento. E agora, para finalizar, existem 2 ordens que o Senhor deu, que Jesus deu para aquela família e para aqueles discípulos que estavam ali. Escute, talvez Deus está selecionando você como discípulo, para você entrar em alguns quartos de meninas que estão dormindo. Muitos dizem que elas morreram. Você vai entrar em muitos quartos de ministério, de homens e mulheres que já desistiram da vida. Muitas pessoas com depressão, depressivas. Você vai entrar nesses quartos e Jesus vai permitir que você visualize milagres. Só que Ele vai dar uma ordem. E para mim, essa é a ordem desse ano para nós. São 2 direções. Nós estamos em março. Pegue isso para a sua vida, anote isso. 2 direções para você alimentar o milagre de Deus na sua vida. Porque escute o que eu vou falar para você. Não basta ter um milagre, você precisa cuidar das coisas que Deus está fazendo na sua vida. Sabe o povo no Egito, que saiu, foi para o deserto? Ele não teve um povo que viveu mais milagre do que eles. Era água saindo da rocha, passaram pelo meio do mar, era um maná que caía. Gente, você para pensar. Mas o milagre não teve poder de transformação, porque toda aquela geração teve que morrer, porque era murmuradora, não tinha transformação de vida. Milagre não transforma ninguém. É uma porta de acesso, mas não de transformação. Talvez, muitas vezes Deus começa com milagre, mas Ele vai te convidar: eu quero transformar você, quero moldar você. E Ele dá 2 conselhos, anota isso para o teu ano, para a tua vida. Ele diz o seguinte: Jesus deu ordens claras, primeiro, para que não contassem a ninguém o que estava acontecendo. Seleciona as pessoas que você vai começar a contar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Sabe de uma coisa? Para de falar, deixa as pessoas verem. A Bíblia diz que uma árvore é conhecida pelas palavras que ela fala, porque ela declara que ela é uma laranjeira. Não, a Bíblia diz que uma árvore é conhecida pelo fruto que ela dá. É nítido. Você vai olhar para uma laranjeira, não dá para negar que ela é uma laranjeira. Ela dá laranja. Não adianta dizer que é fonte doce se o que sai de você é uma fonte muito amarga, água muito amarga. Pare de falar, deixa as pessoas ver. A luz não fala. O Senhor nos chamou para ser luz, a luz não fala, ela faz o quê? Ela brilha. Seja você. E por favor, não seja um ser super, hiper, mega espiritual, insuportável. Jesus era gente. Jesus se assentava com pessoas simples. Jesus andava com as crianças. Jesus tomava café da tarde com os discípulos. Jesus comia, Jesus sentava à mesa. Os maiores ensinamentos de Jesus não era na sinagoga, era na mesa. Restaure as mesas da sua casa, restaure os finaizinhos de tarde, aquele cafezinho. Às vezes você não vai ter o bolo top, tem pão velho, faz uma torrada top. Deixa Deus conduzir você nas mesas simples de cura que Ele quer estabelecer na sua casa. Selecione, fique calado, mais calado nesse ano. Deixa aquilo que é de Deus sair de você. Jesus não falou nenhuma vez assim na Bíblia: fala, chega no trânsito, vai no shopping, vai na rua e diz assim, ó, Jesus te ama. Já viu alguma vez na Bíblia isso? Fale para as pessoas, Jesus te ama. Ele mandou que nós amássemos as pessoas. Menos falar e menos amor, e mais amor. Menos palavras e mais verdade. Você não ama com sentimentos, você ama com atitudes. Não adianta. Tem casal aí? Não é verdade, gente? Palavra ama, sentimentos amam, atitudes amam. E o segundo conselho de Jesus, Ele falou e mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Coma, mas cuide nas mesas que você tem se assentado nesses últimos dias. Selecione o seu alimento, mas coma, alimente o seu milagre.
Quando chega pela manhã, você vai fazer sabe o quê? Começa amanhã isso, tá? Amanhã pela manhã, você vai pegar a sua Bíblia, o seu cafezinho, e você vai se assentar, não só com uma caneca, você vai pegar outra. Você vai pegar uma canequinha dessa, vai botar outra canequinha e vai dizer assim: Jesus, senta comigo, toma café da manhã comigo. Espírito Santo, senta comigo, toma café da manhã comigo. Um dia eu estava no hotel para uma conferência. Toda vez que você se move para um lugar de conferência, Deus se move ao teu favor. É tão interessante que nós precisamos às vezes ir em alguns lugares mesmo, para sermos tocados de uma maneira que nunca fomos. Eu, onde tinha conferência, eu me jogava. No Diante do Trono, Mari, lembra daquelas conferências no Mineirinho? Estava lá, os congressos. Eu lembro de uma vez dormir na arquibancada, tanto cansada. Eu disse: não, enquanto eu durmo, o Senhor dá, enquanto aquele, né, o Senhor dá os que dormem, né? Vamos lá. E eu estava no hotel, acordei cedo para ir para a conferência, começar cedo. Me senta um pastor e diz assim, estava eu e meu marido, ele assim: Jesus mandou eu vir aqui tomar café com vocês. Eu falei: amém. Ele sentou e ele, peraí só um pouquinho, ele fez o prato dele, depois ele foi lá e fez o prato de uma outra pessoa. E eu falei assim: nossa, a esposa dele vai descer, que querido, ele está fazendo o prato dela, que homem. Homem, faça o prato da sua esposa. Posso ouvir um amém? Mulheres, faça o prato do seu marido. Eu acho tão lindo quando um casal vai num restaurante, o que primeiro vai na mesa de doce traz um pratinho para o outro. O amor ama. Mas tem gente que é tão guloso, tá nem aí com o outro. E se tem pé, tem perna, vai buscar. Mas não é assim que Jesus está fazendo, sabia? Oh Deus, ajuda a gente. E aí, ele botou um pãozinho com chocolate dentro, derretido. Botou um café. Aí eu assim, nossa. E essa mulher não chegava. E ele começou a chorar e ele começou a contar a minha vida. Ele assim: escuta aqui, moça, não te conheço, né? Eu falei: não, mas ele está sentado aqui, ele te conhece. Ele assim: desculpa, esse café aqui é para Jesus, ele está sentado aqui. Aí eu: hã? Ele gosta de bolinho de chocolate. Eu falei: o quê? Que nível é esse? Quando ele disse isso, o céu desceu dentro do hotel. Eu já era café e lágrima. Eu já não conseguia comer mais nada e Jesus estava ali. Ele falou: opa, Jesus acabou de se levantar, passar a mão no teu cabelo. Eu falei: O mistério começou a ficar grande. E ele começou a falar tudo que eu já estou vivendo. Tem pessoas tão íntimas de Jesus, que vão te impulsionar a caminhar com Ele assim também. Sabe o que Deus está falando? Deixa eu chegar perto de ti, deixa eu tomar café da manhã com você, deixa eu mostrar quem eu sou, deixa eu me revelar a você da maneira que eu nunca me revelei. Amanhã de manhã não é uma xícara e uma caneca só, amanhã é 2. Você vai pegar a palavra de Deus e vai dizer assim: senta comigo, meu amigo, senta comigo, aquele homem que me olha como ninguém me olha, senta comigo, porque eu quero me alimentar daquilo que o Senhor está trazendo para a minha vida. As 2 ordens: mais silêncio e se alimente. Será que você pode ficar de pé? Tem uma doçura nessa noite. Sabe o que eu vejo? Jesus restaurando relacionamentos nesse lugar. Eu vejo casamentos agora se aliançando de uma forma muito forte. Casais que estão aqui. Talvez vocês se brigaram antes de chegar aqui. Vocês tiveram uma discussão. Domingo não foi legal, foi chato. Deus está falando para você: eu estou aliançando vocês dois. Deixa eu trabalhar no coração de vocês dois. Você está com o seu marido e sua esposa? Abraça mesmo, gente. Aproveita. Eu queria estar com meu marido aqui. Aproveita. Esse é o presente que o Senhor te deu. A aliança na terra que mais vai conduzir a tua vida. A pessoa que vai mais influenciar você está aí do seu lado, abraçada com você. A pessoa que acredita em você. Deus está construindo relacionamentos fortes nessa noite. Deus está falando para você: eu estou indo em direção à tua casa. Eu estou indo em direção à tua casa.
E sabe, Jairo também fala de uma geração. Nós temos uma intercessora lá na igreja e ela falou isso, achei fenomenal. A Gisele, Deus falou com ela assim um dia: ora pelos teus filhos. E ela disse assim: orar, eu quero que você seja Jairo, uma geração que busca Jesus pelos seus filhos. Porque às vezes os teus filhos não têm maturidade para buscar Jesus, mas você tem. Eles ainda não entenderam que estão em morte, mas você entendeu. É aquele tipo de pai e mãe que leva Jesus para casa, que toma café com Jesus no café da manhã, e o filho vê isso, que traz a presença de Deus, e ela vai transformar a sua casa, a sua vida. Quantas pessoas aqui que você precisa dessa intimidade, que você precisa desse caminhar com Jesus? Quantos Jairos eu tenho aqui? Quantas mulheres do fluxo de sangue eu tenho aqui? Quantas pessoas que o Senhor está te atraindo para esse lugar? Eu queria que você agora levantasse a sua mão mais alto que você puder. Mais alto, mais alto. Queria chamar o louvor aqui. Enquanto nós cantamos, enquanto nós ministramos, eu quero orar por você. Se prepare, o Espírito Santo vai vir com força agora sobre a sua vida. Deus está estabelecendo uma conexão nova com você. Ele está falando: tudo bem, Jairo, hoje nós vamos sair daqui da sinagoga e eu vou para a sua casa. Eu vou para a sua casa.